Glória a Deus. Queridos, eu quero pedir para vocês que abram suas Bíblias no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, ou 30 metros, e a sua largura de 6 côvados, ou 3 metros. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste eles adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções, os seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram: Ó rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão nenhuma neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. O Senhor nos abençoe com a sua palavra e te exorte, te console, te edifique neste momento. Essa história, a história de uma estátua de ouro, ela tem início para que ela seja construída no capítulo anterior. Fala de uma visão que Nabucodonosor teve, ali um sonho, e Daniel interpreta um sonho. E essa é a narrativa do sonho, né? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua, e essa estátua que era grande, cujo esplendor é excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mãos, o qual feriu a estátua nos pés de barro, e os esmiuçou. Eu quero pensar com vocês, refletir com vocês, que todo cabeça de ouro tem os pés de barro. E nós vamos trabalhar com esse tema, amém? Eu quero, dentro das Escrituras, entender de forma assim tão linda o fato de Deus ter nos chamado e nos colocado nesse tempo, e onde nós estamos vivendo, e próximos das pessoas que nós conhecemos, sejam familiares, sejam amigos, sejam até de repente os desconhecidos que passam por nós. Há um mito que se chama o mito da caverna, né? Esse mito da caverna ele é uma alegoria que foi contada pela obra de Platão, num chamado volume que trata de política e formas de governo, chamado República. O que esse mito da caverna trata? Platão usa como protagonistas Sócrates e Glauco. Ele conta uma história de pessoas que foram criadas, que estavam acorrentadas dentro de uma caverna, e acorrentadas em uma parede, dentro de uma caverna, e o que eles vinham acorrentados diante da sua frente, o que eles enxergavam eram as projeções do que havia atrás deles, porque acenderam uma fogueira atrás deles, e ali as pessoas faziam sinais, as pessoas passavam diante da fogueira. Então o que eles viam eram imagens, eram projeções, na verdade eram sombras do que estava acontecendo atrás. E essas pessoas, então, elas foram criadas vendo sombras, essas pessoas foram criadas ouvindo ruídos do que estava acontecendo atrás. E aí, Platão, nessa alegoria, diz que um dos prisioneiros, ele escapou, e ele saiu então da caverna e, ofuscado pela luz, ele esperou um momento e ele começou a contemplar uma realidade de que ele nunca havia visto. Então ele descobre que aquilo pelo qual ele havia passado todo aquele tempo na caverna, o que ele vivia, aquilo não era real. Porque uma sombra é uma projeção de uma realidade, mas não é a realidade. Assim como os ecos, eles são ruídos reproduzidos a partir de um som, mas eles não são o som. E
Nessa alegoria, quando aquele homem, então ele chega, aquele escravo que conseguiu a liberdade, que fugiu, ele sai da caverna e o brilho ofusca os seus olhos. Ele espera um tempo e aí ele se dá conta de que o mundo não é aquilo que ele viveu, de que as suas percepções não eram nada daquilo que ele havia passado. E é claro, ele fica numa crise momentânea. O que ele pode fazer? Ele pode fugir e viver essa realidade que ele vive, ou ele pode voltar dentro da caverna, desamarrar quem está escravizado e dizer para eles: tudo que vocês ouviram até agora, tudo que vocês viram até agora, são imagens distorcidas, aquilo não é verdade. O barulho que vocês ouvem não é real. Só que para quem foi criado como escravo e amarrado todo o tempo de vida, vai dizer, e ele correria o risco de ser chamado de louco. E talvez as pessoas pudessem ir contra ele, talvez atacá-lo, talvez matá-lo, porque aquela informação era algo muito forte e não combinaria com alguém que tanto tempo ficou dentro de uma caverna. É claro que esse é um tratado de política sobre formas de governo, que a proposta de Platão é que os governos eles precisam enxergar a verdade. Qual é a melhor forma de governar? Quando se enxerga a verdade real, através de conhecimento, então eles conseguiriam fazer uma forma de governo correta. Essa é mais ou menos a ideia do que é tratado na República, né, nesse livro de 10 volumes de Platão. Mas eu gosto da ideia de que a ideia de Platão é: estamos à procura da verdade. Se esforce, busque conhecimento e você vai chegar na verdade. A verdade, ela é uma só. A verdade se chama Verbo Divino. A verdade se chama Jesus Cristo. Então a ideia desses filósofos não era de fato ruim os questionamentos, mas nós sabemos que a verdade está na palavra de Deus e que toda forma de compreensão precisa vir a partir da compreensão da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, né, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, toda forma de autoridade construída então na terra, ela tem que sujeitar a uma autoridade construída, na verdade conquistada por Jesus Cristo, quando ele assumiu a humanidade, quando ele se fez homem e andou entre nós e padeceu todo o preço que padeceu, andando, servindo, perdoando, trazendo realidades, trazendo palavras que mudariam todo o sentido, que nos fariam enxergar algo que até então nós não enxergávamos, ou que nós não víamos. Eu quero pensar na questão primeira. Nabucodonosor, Daniel o chama: você é o cabeça de ouro. Cabeça de ouro com pés de barro. Só que quando Nabucodonosor ele faz uma estátua, ou de si mesmo, alguns teólogos divergem, poderia ser uma estátua de uma outra divindade, mas enfim, ele constrói uma imagem que é de ouro da cabeça até os pés. Mas o que Daniel mostrou para ele, que só a cabeça era de ouro e que os pés eram de barro, mas ele constrói uma imagem de ouro da cabeça até os pés. Só para traçar o perfil rapidamente de Nabucodonosor ele era um gênio militar, ele era um hábil administrador, era amante do luxo, era um homem construtor, era um homem que tinha uma facilidade, era um homem extremamente religioso. Todas as conquistas, todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que ele conquistava, ele levava para dentro de um templo religioso. Era um homem estritamente religioso. E eu quero chamar exatamente a sua atenção, e também a minha, como Deus chamou, de dizer para você que todas as pessoas que supostamente pensam que têm a cabeça de ouro, mas elas não enxergam que têm os pés de barro. E aí, essas pessoas, então, elas acreditam que diante do local onde elas estão, elas são donas da verdade e fazem projetos e desconsideram os seus próprios pés. Porque eu também poderia ter cabeça de ouro, ou poderia achar que eu tenho, que você tem. Mas
eu quero chamar a sua atenção porque todo mundo tem os pés de barro. E Nabucodonosor, ele era um homem tão religioso, era um homem construtor de imagens, que ele faz mais uma e se projeta nela própria. Era um homem com ego também inflamado, que se nós lermos no capítulo anterior, ele vai ter um sonho de ver uma árvore, ele vai ficar louco, vai comer ali grama como os animais, vai ter distúrbios, na verdade, porque todas as vezes que nós saímos da compreensão exata da nossa própria vida, nós perdemos o juízo, porque nós entendemos devidamente que os nossos pés, eles são de barro. Na verdade, a nossa construção ela é de barro. Então, o que eu quero chamar a atenção para você hoje, e dizer, não importa a camada social que as pessoas estejam, ou as posturas, onde elas estejam colocadas, todas as decisões que são tomadas, onde elas estão, elas são decisões religiosas. O cara pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o prefeito. Quando ele toma a decisão que ele toma é estritamente religiosa, porque é baseado naquilo que ele crê. Você podia me perguntar, mas e o cara que é ateu? O cara que é ateu acredita em si próprio. Então ele toma decisões acreditando em si mesmo. Então ele é o Deus de si mesmo. Mas ele toma decisões que são religiosas. As pessoas podem não crer no Deus da Bíblia, podem não crer na Bíblia, pode não crer em Jesus, mas todo mundo acredita em alguma coisa, porque nós fomos feitos pelo Senhor, nós fomos feitos por Deus. Então todo mundo acredita em alguma coisa. E nós, igualmente, nós fomos inteiramente construídos do barro. Vocês sabiam que os geólogos dizem que existem 200 tipos de barro, mas só 8 deles são possíveis de ser usados para fazer um vaso? Sabe, eu louvo a Deus por sermos barro, porque para ser vaso precisa ser extraído de um barreiro, mas existem 200 tipos de barro, e se você foi extraído, se você foi tirado pelo Senhor, você é especial, você é único por causa disso. Quando Jesus Cristo, indagado por um fariseu a respeito da vida eterna, a respeito dos maiores mandamentos, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele homem então faz uma indagação: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque é como se fosse possível nós dizermos quem é o nosso próximo a partir da nossa própria escolha. Mas nós somos humanidade, nós somos barro, nós descendemos de um. Então nós somos um povo, a nossa construção, ela é a mesma. Eu não posso escolher quem é o meu próximo, porque todos são o nosso próximo. As pessoas que têm necessidade, as pessoas que sofrem, as crianças, aquele que está preso, aquele que está doente, toda pessoa que passa por nós, pela nossa roda de construção, ele é o nosso próximo. E aí Jesus então lhe conta uma história de uma pessoa que foi pega por salteadores e foi ferida, machucada e foi jogada por terra sem nada. Ele conta a história de um sacerdote que passa ao largo, conta a história de um levita que também passa ao largo. Percebo que de novo Jesus usa a figura de um religioso. E Nabucodonosor, quando ele exige a adoração daquela própria imagem, o intuito, as motivações de Nabucodonosor também eram religiosas. E agora Jesus pega um sacerdote e um levita diante de uma necessidade, que usaram a religião para não se envolver com os necessitados. E aí vem alguém que nem era
da mesma raça, vem alguém que teoricamente não tinha nada a ver com o assunto, mas ele lamenta, ele chora, ele coloca a própria vida em risco também de ser ferido, assaltado naquele contexto, ele tira, ele impõe dele os bens dele, o amor dele, ele ata as feridas daquele homem, e Jesus pergunta depois, ele leva aquele homem para a hospedagem, deixa tudo pago até que ele possa voltar, Jesus pergunta, quem é o próximo? Quem é o próximo? É todo ser humano. Quem é o próximo? É a humanidade que grita, que sofre e que padece. Quem é o próximo? São todas as pessoas à nossa volta. Irmãos, até que ponto é interessante eu dizer quem eu sou? Até que ponto é interessante ou importante eu me dar a conhecer nas situações em que eu me encontro na própria vida? Deixa eu dizer para você, houve uma ação aqui. O cenário da Babilônia, o cenário em que Nabucodonosor viveu, o cenário em que Daniel viveu, o cenário em que Ezequiel viveu, o cenário em que Sadraque, Mesaque e Abednego viveram. Eles estavam vivendo uma política mundial, de um controle mundial, que o cabeça de ouro, tipificado em Nabucodonosor, era o primeiro de um governo, e a contribuição talvez mais singular de Daniel, que haveriam outras nações que se levantariam mundialmente na história do mundo. E diante desse cenário, quando Nabucodonosor ele constrói uma imagem, existe um elemento político construído, existe um elemento cultural embutido, e existe um outro elemento também colocado. Vocês vão perceber que a chamada, ela envolve uma política, que a chamada, ela envolve uma cultura, um grito de cultura, que a chamada, ela envolve música. E diante do quadro que exige-se a adoração, que exige-se um prostrar diante de uma chamada na parte da música, diante de uma chamada em um cenário político, e nesse momento, Nabucodonosor, diante de um chamado que também ele é religioso, 3 pessoas precisam se dar a conhecer. 3 pessoas, quem é que via esses homens fora de casa? Quem é que estava vendo eles fora de casa? Estavam numa outra terra. E se eles ficassem escondidos? E se eles não se derem a conhecer, que diferença faria? Faria toda a diferença. Porque a gente não tem noção da diferença que faz quando nós usamos e fazemos a voz de Deus ser ouvida através da nossa própria vida. Toda a diferença. E a gente vai perceber que toda vez que a voz de Deus ela é entoada e dita através de nós, isso vai nos custar um preço. O posicionamento nos custa um preço. Jesus Cristo, irmãos, ele foi capaz de viver porque ele tinha uma causa para morrer, que era eu e que era você. Quem não tem uma causa pela qual possa morrer, também não tem uma causa, então, pela qual ele possa viver. Jesus é o significado da nossa própria vida. Ah, pastor, mas eu só sou uma pessoa tão simples. Quem vai poder me ouvir? Eu preciso que você entenda que quando você se posiciona, quando a voz de Deus na palavra se faz ouvir através de você, nós provocamos um efeito cósmico, um efeito poderoso do reino de Deus. Gosto da história daquela menininha que foi presa, levada cativa para a casa de Naamã. Ela poderia ter ficado quieta diante de uma situação, poderia não ter falado nada. Mas ela se manifesta e ela testemunha de Deus, ela testemunha dos homens de Deus, e Naamã sai de casa buscando cura, buscando palavra, e ele vai ter um encontro com Deus muito longe de casa, porque simplesmente alguém liberou uma palavra de verdade. Existe uma necessidade
de nós nos pronunciarmos. Existe uma necessidade tão grande da voz de Deus se fazer ouvir. Quando eu disse para você que é um sistema político que nós vivemos, e alguém, não sei de onde saiu, e eu ouvi certas vezes, talvez você tenha ouvido isso, dizendo, política e religião não se discute. Ah, irmãos, nós estamos tão errados, eu não sei onde apareceu isso. Por que a gente não pode saber disso? O que nós precisamos entender é que Jesus, a palavra de Deus, ela define uma posição com relação a todo o sistema criado. Há uma posição bíblica com relação ao todo. Você já se perguntou qual é o momento que você gosta de descansar? Qual é o momento para você que é o momento do entretenimento? Qual é o momento para você que é o momento que você quer... Não quero pensar. Quero só me entreter. Aí você vai lá e você assiste um desenho, você assiste uma comédia, você assiste um romance, e aí fala, não quero nem pensar em nada, só quero relaxar. Você desconsidera a seriedade das pessoas que produziram aquilo, porque eles têm uma história para contar e uma mensagem para te atingir. Toda vez que nós inibimos o nosso senso crítico na informação que chega, essa informação vai encontrar lugar no nosso coração. Vai encontrar lugar no seu coração e você vai abrigar aquilo como verdade, porque você não questionou. Por isso, quando nós falamos que nós vivemos a contracultura do reino, é quando nós analisamos o que nos é oferecido. É quando nós fazemos ouvir a voz de Deus nos locais aonde nós estamos. Porque existe uma necessidade de nós nos manifestarmos como povo de Deus dentro da sociedade, dentro do lugar onde nós fomos colocados. Você é um vaso de barro, porém, a presença de Deus em você, o apóstolo Paulo diz isso, né? Nós temos esse tesouro em vasos de barro. E nós somos esses vasos de barro, e é um poder tão grande de testemunho, de fazer menção do Deus que nós servimos, de sair da obscuridade, de lançarmos voz, de dizermos Deus se importa, há um Deus que ama, há um Deus que perdoa, porque todo mundo pode ter uma chance, qualquer pessoa, não importa onde esteja vivendo, a história dela ela pode ser mudada, pode ser transformada. Essa semana eu vi uma história de um amigo que trabalhou comigo muitos anos. Achei interessante, ele dava uma carona então para esse rapaz que trabalhava com ele dentro da mesma empresa. E aquele rapazinho, aquele senhor pegava carona com ele todos os dias. Aí um dia, esse irmãozinho de fé entrou no carro dele, estava de paletó, estava trajado. E ele falou, mas por que você vai trabalhar de paletó hoje? E ele assim disse, hoje eu tenho uma obra para fazer. E o meu amigo então disse que ele ficou sem entender. Só que chegou dentro da empresa, chegou a hora que todo mundo estava sentado ali na cadeira, diante de sua mesa, comendo, e ele se levanta de paletó, do jeito dele, e diz, eu não entendo vocês, vocês não percebem que vocês têm que agradecer a Deus pela comida que estão comendo? Que vocês têm que ser gratos a Deus pelo trabalho? Têm que ser gratos a Deus porque é uma mesa e há um prato de comida para você? E ali ele falou, rapidamente sentou e comeu. E o encarregado dele, então, aquela notícia explodida da empresa, e o encarregado dele falou, você está louco, entende? Porque o diretor da empresa, o principal, manda chamar o encarregado dele para conversar. Ele fala, eu vou ser mandado embora, você vai ser mandado embora, isso vai dar uma confusão, você não devia ter feito aquilo que você fez. Esse diretor então chama o patrão ou o encarregado desse irmãozinho e diz, quem é aquele rapaz? E aí esse encarregado diz, não tem nada a ver, não fui eu não falei, eu não falei nada, foi ele que quis fazer aquilo. Então aquele dono da empresa falou, separe uma sala para aquele rapaz. Separe um lugar, para que ele possa falar desse Deus. Sabe? E ali ele ganhou uma sala, e aquela sala se encheu,
E todos os dias a voz de Deus, podia ser ouvida através da simplicidade daquele homem. Eu não sei onde você está, mas Jesus disse: quem é o teu próximo? São todos aqueles que são humanidade. Os seus próximos são todas as pessoas que estão à sua volta e que você vê. E que só precisa de uma palavra. Entende? E não se preocupe, meu irmão, minha irmã, porque todo cabeça de ouro tem os pés de barro. Todo cabeça de ouro tem os pés de barro. Mas eu sou feliz de ser barro inteiro. Somos felizes porque somos vasos de barro. Pode ter certeza, meu querido, um dia, para todos aqueles que supostamente são cabeças de ouro, um dia uma pedra cairá e atingirá os pés de barro. Quando pega no pé, se rui toda a pretensão, se quebra toda a estrutura. Nós somos convidados pelo Senhor a entrarmos dentro da sociedade. Amarmos o nosso próximo, fazermos menção do nosso Deus para as pessoas que estão à nossa volta e dizer: Deus se importa. Eu, em nome de Jesus, eu oro para que todo o povo de Deus saia do anonimato e se manifestem em testemunho desse Deus tão poderoso que se importa. Porque a cada palavra pequena que nós pronunciamos, um ambiente e uma vida, ela é transformada pelo Senhor. Nós vivemos esta realidade, que o mundo seja diferente. Em nome de Jesus, ser diferente como? Quando eu e você, nós dizemos: Deus se importa. Há uma verdade que tem que ser dita, ela está com você. Amém, querido? Que Deus te renove, te fortaleça diante da responsabilidade que eu e que você tem diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Pense. Nós temos distinção da realidade, da voz que é real. Não deixe que as projeções dos ecos que ouvem no mundo não reproduzam os sons que estão por aí. Amém? Mas testemunhe, você tem o que dizer. Você tem vida com Deus. Nós oramos, Pai querido, para que a Tua palavra nos atinja, muda a nossa história, muda a história, Pai amado, do Seu povo sobre a terra, sobre a nação, no mundo, que Teu nome seja glorificado, e que a Tua palavra, Deus amado, cause, ó Deus, de forma total, ó Deus, um rebuliço santo onde nós estivermos como povo e como testemunhas do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. A você uma semana de vitórias, de bênção, de testemunho, em nome de Jesus, que se reproduza a voz de Deus em toda a sociedade, em todo lugar, que se faça ouvir que o Senhor é Deus, que só em Jesus Cristo há salvação. Seja ouvido, que te ouçam, em nome de Jesus. Vão na paz, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.